certeza é um dos apartamentos mais neutros que já passaram aqui pelo canal. Hoje a gente tem um tour por um projeto da MRV num apartamento de 39 metros quadrados. Olá, pessoas lindas e maravilhosas da internet, tudo bem com vocês? Eu sou a Joyce e esse aqui é o canal do Estúdio Home. Se você, assim como eu, ama decoração, então já se inscreve no canal. Esse apartamento ele foi todo pensado para trazer paz e tranquilidade. Por isso, a paleta dele de cores é bem clarinha, com bastante nude, bege, off-white. Mas isso não quer dizer que ele ficou sem graça. Vem comigo fazer o tour completo que eu vou mostrar todos os detalhes. Logo na entrada, a gente tem essa sala bem charmosinha, um sofá nesse tom off-white e uma poltrona. E olha que apesar do AP ser bem pequenininho, a sala está bem espaçosa. Ficou então com essa poltrona e o sofá e dá tranquilamente para receber bem 4 pessoas confortavelmente. Todas as paredes do apartamento estão nessa cor, que é a cor papel picado da Souvenir, que é esse tom de bege meio sujinho, sabe? Eu acho que essa cor ela é super coringa, porque ela é bem neutra, mas não deixa o ambiente muito estéril igual ao branco. Ela traz aquele aconchego. E aqui no caso, super casou com todos os móveis que também são puxados para esse tom. Quer dizer, nem todos. Olha do outro lado, o rack ele é todo de madeira para trazer também um quentinho a mais ali para o ambiente. Casadinho com esse vaso de capim dos pampas, traz aquela pitadinha borro para a sala e aquele clima da natureza. E aqui eu também estou sugerindo essa TV, que é a The Frame da Samsung. Ela é bem bonita, porque lembra como se fosse um quadro, então ela fica ali meio que camuflada. E ela acaba fazendo um link com a moldura do quadro ali do outro lado. E aproveitando que a gente já está olhando aqui para esse lado, é bom falar sobre esse abajur. Quando a gente deixa só ele ligado, ele cria para o ambiente uma sensação mais intimista, sabe? E por falar em iluminação, aqui também a gente tem todo o gesso rebaixado e essa iluminação com perfil de LED que cria uma iluminação bem bonita. E também esses spots para trazer um realce para esses objetos, tanto o quadro quanto o rack ali da sala. E cria esse efeito bem especial na decoração. Agora vamos ali para a sala de jantar. Aqui também trabalhei apenas com os tons nudes, mas para não ficar sem graça tem toda essa brincadeira de textura. Então aqui na parede tem esse revestimento que chama Decor Branco Ripado da Portobello e ele traz como se fosse mesmo uma textura, né? Ele imita uma textura de um ripado. A cortina em voal, a mesa com essas cadeiras estofadas bem bonita. A mesa tem todo esse detalhe, né? Tem essa passagem, esse furinho aqui no meio. E para trazer mais acolhimento e o aconchego da madeira, esse pendente lindo, pensado ali também para usar com umas luzes amarelas e trazer mais um clima intimista. E é interessante falar também desse tipo de pé de mesa, que com ela a gente consegue colocar as 4 cadeiras bem confortável e como o pé é centralizado, não tem aquelas abinhas do lado, aquele pé, sabe, do lado, ela acaba ficando mais confortável e dá até para colocar mais uma cadeira ali no canto. Ali do lado, na área que fica a circulação para a entrada dos quartos e o banheiro, eu aproveitei para trazer um verde, né, que sempre traz vida para os projetos. Inclusive, a planta desse apartamento ela é super legal, porque ela tem toda a parte ali da cozinha e a sala toda integrada. E ali naquela circulaçãozinha, onde que fica as portas que vão para os quartos e para o banheiro, tem apenas como se fosse meio que um hallzinho. Como essa planta foi super bem aproveitada, então ela praticamente não tem nenhum corredor. Aqui na cozinha também temos o branco com a mistura da madeira e a cozinha ficou junto com a lavanderia. Então temos do lado de cá a pia, estamos sugerindo esse granito que é o amarelo Icaraí ou um branco Itaúnas, que são esses granitos mais amarelados. O bom do granito é que ele tem um excelente custo-benefício. O ruim é que ele mancha um pouco mais fácil do que o quartzo. Já no outro lado, no fundo, os mesmos revestimentos que imitam o ripado e eu especifiquei apenas nessa parte que fica aparente, deixando atrás dos armários os revestimentos que a construtora já entrega. Assim a gente evita custos desnecessários.
Temos bastante espaço de armazenamento e ali no cantinho colocamos essa lixeira embutida, que ela é muito boa e prática para aquele lixo orgânico do dia a dia. E aqui nos armários superiores, uma coisa legal é que os armários vão até o teto, mas aqui embaixo a gente tem uma divisão. E os de baixo, eles são menos profundos para ficar bem confortável para cozinhar e não correr, né, o risco de bater a cabeça, mas não perdemos nenhum espaço de armazenagem e os armários de cima, eles já são mais profundos. E no canto da geladeira, temos também um armário alto para vassouras e rodos. Esse projeto, ele ainda vai passar por uma revisãozinha. Nós vamos trazer a pia aqui mais rente à parede para aproveitar aquele espacinho e também vamos colocar no frontão aqui, que ainda estamos decidindo. Depois eu mostro tudo para vocês no Instagram. Se não me segue, aproveita e já me segue lá também, que é @estudiohome. Agora vamos lá para o banheiro, que também ficou bem bonito e atemporal. Aqui eu trouxe o mesmo revestimento do chão para a parede. Inclusive, é bom falar que todo o apartamento está com esse revestimento de porcelanato acetinado nesse tom de bege. E aí no banheiro eu trouxe ele para a maioria das paredes. E só uma parede ganhou esse destaque com o ouro bianco da Portobello. Ele traz esse aspecto de um mármore, sabe? Mas os veios dele são mais puxados para o dourado. Esse revestimento é um espetáculo à parte. Já na marcenaria, os acabamentos são em madeira e o armário superior ganhou esse espelhão aqui, que além de trazer mais amplitude, também cabe bastante coisa. Já ali na área do box, estamos estudando a possibilidade de colocar esse nicho pensado ali para ser feito com acabamento no próprio revestimento da parede. Porém, esse é um item que teremos que analisar, já que ali é uma parede hidráulica e vamos ter que verificar se vai caber e se é possível instalar esse nicho. E por fim, o quarto. Antes que vocês me perguntem ou coloquem aí no comentário, não tem o projeto do outro quarto, é só desse mesmo. Por enquanto, aquele quarto ainda não foi decidido o que vai ser feito, então, momentaneamente, ele vai ficar aí como um quartinho da bagunça. Mais pra frente, quem sabe, a gente faz aí um projeto para esse quarto também. Por enquanto, não tem, é só esse quarto aqui. Aqui no quarto, eu trouxe uma cabeceira toda estofada em linho e na parede, um papel de parede também na mesma pegada. Esses pendentes de madeira com essa vibe boho são muito lindos e dão destaque ali pro ripado lá atrás. Os banquinhos viraram 2 mesinhas de cabeceira para auxiliar ali no dia a dia. Esse é o banco spool da Tidele. E do lado dessa cama, esse armário com essas portas de correr. E esse detalhe, sabe? Ela tem tipo que meio que uma almofada ali na porta, que cria essa sensação bem bonita. E a caixa dele toda num tom de madeira. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários o que você achou. Se você gostou desse projeto, quer ver mais, é só me seguir no Instagram, que é @estudiohome. Por hoje é só. Um beijo. Tchau! Ba 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 ba.